Na verdade, a Primeira República foram 16 anos de enorme conflitualidade, de enorme agitação no seio da problemática religiosa, que houve 2 ou 3 tentativas claras de golpe de Estado que tiveram muito a ver com esta situação, o Pimenta de Castro, o Sidónio Pais, etc. E a seguir tivemos o 28 de Maio, que deu origem tanto à Constituição que eu chamo fascista, outras pessoas dirão do Estado Novo, enfim, cada um tem a sua opinião sobre essa matéria, ou corporativista, também para uma outra facção de pessoas, e aí nasceu outra vez um Estado católico. O Estado centrado numa concordata, assinada entre o Estado português e o Estado do Vaticano, e pronto, veio o 25 de Abril e, na verdade, a concordata continua a existir, apesar de reformulada, e há uma predominância institucional da Igreja Católica em relação às outras religiões. O que não quer dizer que não haja também um pressuposto significativamente ecuménico, direi assim, como a Comissão para a Liberdade Religiosa, onde estão presentes, no direito, não sei se todas, mas muitas das confissões religiosas portuguesas. E pronto, estamos nesta fase. Tivemos aqui a Jornada Mundial da Juventude, o Estado português entrou com os bons milhões de euros para que essa jornada acontecesse. Tudo isso é liberdade religiosa, meu caro Marco? Ou ainda não, ou ainda estamos a aprender? João, em primeiro lugar, obrigado por mais este convite para estar aqui no teu programa. Prazer é todo nosso. O que disseste são, de facto, algumas expressões da liberdade religiosa. Não são únicas. Há outras. Muito concretamente, sobre a participação do Estado, o financiamento da Jornada Mundial de Juventude, devo dizer que o Estado português não é um Estado laico. É um Estado que reconhece a importância do fenómeno religioso e, segundo a lei da liberdade religiosa, está disposto a cooperar com as confissões religiosas. Aliás, nós podemos até recuar até antes do 25 de Abril e recordar, por exemplo, a construção da Mesquita de Lisboa. É certo, podemos dizer do ponto de vista político, havia ali algum entendimento com algumas forças sociais que se opunham aos movimentos independentistas, mas foi financiado. Neste momento fala-se também de um financiamento a uma nova mesquita na Moraria, que é importante que existam essas mesquitas legalizadas e não ocultas, ou por assim dizer, semi-clandestinas, para que essas comunidades, essas confissões religiosas possam usufruir de todos os seus direitos na cooperação com o Estado português e também com outras confissões religiosas. Portanto, sim, de facto, tudo isso são expressões da liberdade religiosa. Na verdade, são tudo expressões da liberdade religiosa e, francamente, eu também concordo contigo. É muito saudável que enfim, esse ambiente de reflexão conjunta, no caso, exista entre as várias comunidades religiosas, mas há aqui um pequeno pormenor que eu gostaria também que tu refletisses sobre ele, tem a ver com o facto na Jornada Mundial da Juventude, o Estado português entrou, enfim, o Estado português central e o Estado português local, portanto, os municípios de Lisboa e Louros, concretamente, todos juntos entraram com algo à volta de 100 milhões de euros para uma Jornada Mundial de uma única confissão religiosa. Que eu saiba, nunca houve este valor nem nada que se aproximasse no somatório de todas as outras confissões religiosas, não é? Isso levanta aqui uma dúvida sobre, enfim, alguma discriminação. Bom, se pensarmos que esses valores, esses apoios estatais podem ser proporcionais à representatividade, se calhar esses valores podem fazer sentido. Se, imaginemos, por hipótese académica, se
uma outra confissão religiosa fosse predominante em Portugal, se calhar esse valor faria sentido num evento qualquer em que o Estado cooperasse com essa confissão. O que nós temos hoje é um enquadramento legal que foi conseguido com a Lei da Liberdade Religiosa, que nos permite refletir e avaliar todos estes eventos em que o Estado colabora com as confissões religiosas. E não, eu devo dizer que, como Bahá'í, não me choca essa colaboração do Estado do Estado português com as Jornadas Mundiais de Juventude. Eu pessoalmente também não é essa a questão. Obviamente que eu prefiro um Estado laico a um Estado semi-religioso ou para-religioso. Claro. Mas, na verdade, o Estado português consegue manter, e isso é indiscutível, alguma distanciação em relação a todas as confissões religiosas na generalidade dos dias do ano, direi assim. Mas tem momentos, né? E os momentos também contam. E a questão básica é, nesta circunstância, fim do século XXI, ano 2024, começa também a ser um pouco duvidoso que a representatividade da Igreja Católica seja assim tão significativa. Sobretudo considerando que, a par dos 100 milhões de euros que a Igreja Católica recebe, não vejo nenhuma confissão religiosa a ter um valor aproximado que seja de 1/10 desse valor que a Igreja Católica recebeu. É verdade, e é bom que seja dito, portanto, porque a verdade tem que ser dita, que a Igreja Católica assumiu que iria apresentar as contas da Jornada Mundial da Juventude e que, no caso, iria também distribuir os resultados dessa iniciativa. Ainda não o fez, mas também estamos ainda em tempo de poder fazer, porque a expectativa que existia é que eles fariam essas contas, ou divulgariam essas contas ainda durante o mês de maio. E o mês de maio ainda não terminou, é um facto incontestável. E de qualquer forma também já se sabe que o resultado foi largamente positivo. Isso já foi dito por várias vezes por vários representantes da Igreja Católica e, portanto, no mínimo já é essa perspectiva, quer dizer, foi uma iniciativa onde não se perdeu dinheiro, o que é sempre bom num país onde, de facto, as dívidas são genericamente, quase que diria, absolutistas, infelizmente. Mas pronto, tu és Bahá'í, eu pergunto, sabendo qual é a tua resposta, quanto é que o Estado português apoiou as iniciativas do Bahá'í? Nós não temos projetos de cooperação ativos com o Estado português. Nada além de, por exemplo, os programas de rádio e de televisão, onde somos apoiados, como são todas as outras confissões religiosas. Verdade. Tipicamente, nos projetos Bahá'ís, eles são financiados pelos próprios fundos da comunidade Bahá'í. Admito que noutros países onde existem comunidades Bahá'ís mais representativas e numericamente mais numerosas, existem projetos de cooperação com governos centrais, com governos regionais, onde esses governos financiam e apoiam parte desses projetos, mas são sempre projetos de cariz social, de promoção do bem comum e não da doutrina Bahá'í. Não estamos a financiar uma escola religiosa, estamos a financiar projetos sociais. E, na verdade, o problema que também pode ser aqui dito, e é um facto, né? Há uma belíssima relação, por exemplo, entre a Junta de Freguesia dos Olivais e a comunidade Bahá'í, que tem a sua sede aqui também nesta área da Junta de Freguesia. E isso é um facto incontestável e releva um sentido muito ecuménico da Junta de Freguesia em relação à variada representatividade religiosa desta área, e, portanto, também em relação aos Bahá'í, não é? Isto é mesmo um facto, merece ser também dito, não é? Sim. Há uma série de projetos de cariz social
que me parece que estão a ser muito bem acolhidos pela Junta de Freguesia dos Olivais. Nós estamos a falar de aulas para crianças onde se ensinam valores morais, e nós hoje estamos numa sociedade que tende para a desagregação moral, a erosão de valores, e, portanto, ter aulas com crianças onde estamos a educar e a cultivar esses valores, com exemplos práticos, que às vezes passam por coisas tão simples como ir a uma loja e ser cortês e simpático para com a pessoa que nos está a atender, Claro que sim. o saber, o respeitar as pessoas mais velhas na família, o respeitar e o apoiar, enfim, toda uma série de valores e de práticas sociais e familiares que beneficiam a sociedade e tendem para a harmonização social e familiar, que são extremamente importantes. E, como eu digo, estão-se a perder. Nós percebemos que se estão a perder esses valores. E, portanto, a Junta de Freguesia percebeu a relevância dessas atividades e tem apoiado não monetariamente, mas disponibilizando espaços e colaborando de outras formas com a comunidade. Inclusivamente acompanhou ativamente aquela homenagem feita às 10 mulheres As mulheres. Bahá'í que foram assassinadas em 1983, se eu não me engano. Exatamente, Foi uma exatamente. iniciativa particularmente louvável, do meu ponto de vista. Né? Aliás, já agora, entrando um pouco nessa problemática da liberdade religiosa e entrando no campo do país onde a Igreja Bahá'í nasceu, aí a liberdade religiosa é algo de inexistente, não é? É a experiência que nós todos temos, não é verdade? Sim, sim. Infelizmente, o Irão tem uma longa história de intolerância religiosa, que não é só deste regime, vem de regimes anteriores e remonta até muitos séculos atrás. Foi nesse meio que nasceu a fé Bahá'í, no século XIX, nasceu na cidade de Shiraz, fez ontem 180 anos, mas a fé Bahá'í emancipou-se e saiu daquele ambiente xiita, muçulmano xiita, alargou-se, expandiu-se para outras regiões do Médio Oriente e no final do século XIX já tinha chegado à Europa e aos Estados Unidos. E hoje as maiores as comunidades barrais mais significativas do ponto de vista numérico estão na Índia, estão na Colômbia, estão nos Estados Unidos, estão no Peru, estão no Uganda, no Quénia, portanto, de facto, estão espalhadas por todo o mundo. Portanto, podemos dizer que a fé Bahá'í, na sua distribuição geográfica, deixou de ser uma religião persa, como poderia ser vista em meados do século XIX, e tornou-se verdadeiramente uma religião mundial, porque está espalhada por praticamente todos os países do mundo. Aliás, é uma religião que defende que o ser humano é individual, que vive numa única nação, que é a nação humana, e que deveria ser Exatamente. gerida globalmente por uma estrutura de cariz estatal, global também, não é? Um pouco assim a filosofia Bahá'í, não é verdade? Sim, sim, nós acreditamos que a Terra é um só país e a humanidade são os seus cidadãos. E nós percebemos que ao longo da história da humanidade houve uma evolução das estruturas sociais. Nós começámos com as famílias, caçadores-coletores, depois os clãs que se sedentarizaram, foram criando cidades que tinham uma autonomia considerável, estavam instituídas numa determinada região, controlavam territórios vizinhos, que depois começaram a cooperar com outras cidades, foram formando nações, foram formando impérios, e hoje nós chegamos a um país, a uma situação em que temos o planeta com várias nações. E para nós a evolução natural desta estrutura orgânica da humanidade como um todo é a criação de um sistema de governação mundial. Poder-se-á dizer que será utópico. Bom, quando havia cidades-estado, também se pensaria que ter um país, ter uma nação ou um império seria utópico.
Quando havia apenas caçadores-recoletores, podia-se pensar que haver cidades-estado também seria utópico. Mas, enfim, é uma evolução que nós percebemos, há uma tendência evolutiva, e nós percebemos que, de facto, nos estamos a aproximar para isso. E vemos algumas experiências de cooperação e integração entre as nações que são muito encorajadoras. Vemos, por exemplo, a União Europeia, que com todos os precalços, com todos os incidentes, tem conseguido consolidar os interesses e as preocupações de várias nações europeias, por vezes com posturas muito distintas, com interesses políticos bem diferentes. E os problemas europeus, nas últimas décadas, deixaram de ser resolvidos com base na guerra, e passaram a ser resolvidos, sobretudo, com base em negociações. E isso é um sucesso do modelo europeu. Nós vemos noutras regiões do mundo onde se tenta replicar esse modelo. Vemos, por exemplo, no Mercosul, tenta-se replicar alguma coisa semelhante. A própria União Africana tenta replicar esse modelo. Exatamente. A Associação dos Países do Sudeste Asiático também tenta fazer a mesma coisa. E, portanto, há claramente um modelo de integração. Eu diria, de alguma forma, isto é uma integração que vai por camadas. Já estamos numa camada de integração a nível continental e depois, certamente, seguirá uma integração global. Isso não tenho dúvidas. Aliás, vê-se que as próprias Nações Unidas caminham cada vez mais para um processo de globalização da sua responsabilidade para o conjunto da comunidade humana, não é? No caso, as suas resoluções são cada vez mais transnacionais, as suas intervenções também são cada vez mais transnacionais, e isso é francamente positivo, na minha opinião. Mas pegando de novo na problemática da liberdade religiosa, gostaria que tu refletisses um pouco sobre um drama que estamos a viver aqui na Europa, no caso, gostem ou não as pessoas, a Rússia faz parte da Europa, no caso, e esse drama é termos a mesma religião, né, católica ortodoxa, em guerra uma com a outra, porque uma é ucraniana e a outra é russa. Isto também é um cenário que, do ponto de vista da liberdade religiosa, não deveria estar a acontecer. O que deveria estar a acontecer era a mesma religião procurar consensar a paz e o diálogo, não é? Sem dúvida. Vamos lá ver. O que nós temos no leste da Europa, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é um problema político. Acontece que os dirigentes políticos percebem o valor da religião. A religião faz parte da entidade, uma significativa parcela daquelas populações. E como em muitos outros conflitos, o fator religioso é usado para galvanizar as populações, como que para legitimizar o seu ponto de vista, a sua intervenção naquele conflito. Nós já vimos isso acontecer noutros conflitos. E, portanto, portanto, eu diria uma subversão do fenómeno religioso, um aproveitamento e quase que um desviar da identidade religiosa para acicatar o espírito belicista. E por isso é que nós vemos coisas que são perfeitamente chocantes, como ver sacerdotes a abençoar mísseis e enfim. Aterrador, na minha opinião, verdadeiramente aterrador. Eu, aliás, costumo dizer, muito a brincar, mas sempre a sério, que a primeira e a mais importante das derrotas do Estado português no tempo do Salazar e Marcelo Caetano foi quando um Papa, no caso Paulo VI, decidiu reunir-se com os movimentos de libertação em 1970. Foi, direi, uma bufetada de luva branca dada pela Igreja Católica a um Estado que se dizia católico, do ponto de vista até constitucional, e que se submetia a uma concordata com essa mesma Igreja. E, diga-se também,
com muito decomunismo no meio, porque, entre outras coisas, o Agostinho Neto era protestante, não era propriamente católico, o dirigente do moçambicano era ateu, não era garantidamente Sim. católico, Sim. e um dos dirigentes do PAIGC era mais panteísta do que propriamente Uhum. crente Uhum. no Deus único, no caso. E isso é Uhum. engraçado, né? É interessante ver como as coisas evoluem desta forma e que Uhum. poderão também vir a evoluir nos outros cenários de guerra, como, por exemplo, Uhum. na guerra da Ucrânia, porque estamos a ver o Papa Francisco, e muito bem, a defender as negociações e a paz e a busca de uma solução de Uhum. paz para aquele cenário aterrador, É. onde já morreram à volta de 800 mil Sim. pessoas, só Uhum. pensando nos militares e Uhum. usando os números que ambos dão, né? Uhum. Os russos e os ucranianos. Uhum. É muita gente, é demasiada gente, não é? É. É demasiada É gente. demasiada gente. Um, E é nessa uh, perspectiva que às vezes a liberdade religiosa, como tu disseste bem, está a ser, direi, manipulada e abusada, não uhum. é? Sim, sim. Um, por outro lado, eu acho que as religiões também desempenham um papel importante naquilo que é a legítima ambição dos povos. Uhum. E tu referiste os dirigentes dos movimentos de libertação africanos, e aqui acho que é importante referir o papel de algumas missões e de algumas organizações, não só protestantes, mas também católicas, Sim, na sim. denúncia de crimes de guerra nas colónias portuguesas e também. Os padres brancos em Moçambique, por Exato, em exemplo, não é? Moçambique, é um exemplo, que há os Exatamente. padres que denunciam o massacre de Viriamu. Mas Yeah. há também missões protestantes em Angola, onde são formados vários dirigentes de movimentos independentistas. Penso que também da UNITA, não só do Sim, MPLA. sim, sim. Muitos desses missionários que aí atuavam sabiam que estavam a ser perseguidos pela PIDE, que estavam a ser acompanhados, todas as suas palavras e passos eram monitorizados, e nos seus sermões tinham que usar muitas parábolas, muitas analogias para explicar que a luta de independência daqueles povos tinha uma razão de ser. Por Absolutamente. exemplo, uma analogia comum que se fazia era a fuga dos hebreus do Egito, o episódio da libertação, quando eles fogem do Egito, é usado como um exemplo de um movimento de libertação, de emancipação face a um poder opressor que era considerado muito mais forte, que Deus legitimava esse poder e dando sempre, enfim, muito subtilmente a entender que, de alguma forma, aquela luta de libertação também tinha uma legitimidade espiritual. Espiritual, absolutamente. Era muito importante para, na formação daqueles dirigentes africanos. Alguns desses sacerdotes foram presos. Em Moçambique, eu sei que houve um que morreu na cadeia, na antiga Lourenço Marques, atual Maputo, e penso que há aqui algum. Há aqui espaço para fazer um trabalho de investigação e divulgação do que foi o trabalho desses missionários, dessas missões católicas e protestantes. Nós conhecemos sobretudo as missões católicas, mas as missões protestantes, como eu disse, também tiveram ali um trabalho muito significativo. Basta lembrar, só um mero exemplo, Uhum. que a fuga dos mais de 100 estudantes africanos das ex-colónias portuguesas em 1960-61 foi organizada por uma estrutura protestante, no caso, Uhum. diga-se de passagem, Uhum. Sim, sim. muito bem organizada, porque Uhum. levou mais de 100 pessoas pacificamente a saírem de Portugal e a terem Uhum. depois o apoio necessário para poderem sobreviver e Uhum. desenvolver a sua vida estudantil também fora de Portugal. Sim. Isso é mesmo verdade, foi muito importante e há muitos casos bastante. Olha, por exemplo, o Jonas Savimbi o pai dele era um pastor protestante Uhum. e a sua vida escolar foi feita nos maristas católicos, né? Pois, Ele, pois. anos a fio, tinha uma relação
de profunda amizade com um padre, precisamente, Uhum, que foi professor dele nos Maristas, uhum, portanto, onde ele estudou. Portanto, há de facto, obviamente, muita matéria a trabalhar uhum, nesta problemática. Mas, por exemplo, é importante também recordar que há algum fanatismo em algumas dos segmentos religiosos que dificultam esse caminho para a liberdade religiosa e para a consensualidade relacional entre as religiões. E eu cito o problema, por exemplo, de em alguns países islâmicos não se poder assumir uhum. publicamente que é católico com uma Bíblia e passear na rua com uma Bíblia na mão, né? Que é uma coisa Claro, absurda, mas é mesmo claro, verdade. claro, É mesmo verdade. claro. E essa questão na minha opinião, gostava de Uhum. ouvir a tua opinião, é um processo de retrocesso do ponto de vista cultural, porque o islamismo até foi, nos seus bons tempos, algo de muito mais permissivo do que a Igreja Católica desses tempos Sim, também, não é? sim, sim. Eu diria que nos séculos de ouro da civilização islâmica, nós tínhamos sociedades islâmicas profundamente tolerantes. E quando o poder é assumido por fações mais radicais, mais intolerantes, inicia-se o declínio dessa civilização islâmica. Nós vemos hoje, nos países de maioria muçulmana, que há uma intolerância social significativa face à diversidade religiosa. Nós falamos muito das perseguições aos Bahá'ís no Irão. O Irão, que é predominantemente xiita, mas não Aham, podemos esquecer que a maior minoria religiosa do Irão são os sunitas. E eles são sim, perseguidos por xiitas. Tal precisamente. como na Arábia Saudita, a maior minoria religiosa são os xiitas, porque o país é de maioria sunita, e os xiitas na Arábia Saudita são vítimas de perseguições por parte dos sunitas ligados ao governo saudita. E, portanto, eu diria que há tendencialmente essa intolerância. Mas a intolerância não é só nesses países. Tipicamente, os países com regimes ditatoriais tendem a ser intolerantes à diversidade religiosa. Uh, Exemplos muito simples. A Alemanha nazi. A Alemanha nazi perseguiu as minorias religiosas. Mesmo das próprias igrejas protestante e católica, perseguiu algumas fações. Lembro, por exemplo, o Bonhoeffer, um pastor protestante que foi executado em 45. Sim, Uh, senhor. Muito daquilo que a Constituição alemã atual tem de proteção e cooperação com igrejas protestantes e Igreja Católica tem a ver com, ou melhor, tem as suas raízes naquilo que foi a capacidade de resistência de algumas igrejas protestante e católica ao nazismo. Nem Verdade. todas resistiram. Depois também aconteceu na União Soviética. As religiões eram perseguidas, aconteceu em muitos países comunistas, aconteceu em muitas ditaduras da América Latina, e aconteceu em Portugal, aconteceu em Espanha. Uh, Nós vemos é que e os Bahá'ís foram perseguidos em todos esses temas. Os Bahá'ís foram presos na Alemanha, foram mandados para campos de concentração, o mesmo na União Soviética. Nós vemos ali os ideais Bahá'ís de unidade de todos os povos, que falámos há pouco, de igualdade de direitos, de educação obrigatória, de abolição de preconceitos, tudo isso era visto como uma ameaça a um monolitismo, a uma uniformidade política e social que se pretendia. E, Aham. tipicamente, essas ditaduras queriam favorecer um determinado grupo social em detrimento de outros. E os ensinamentos Bahá'ís diziam que não se deve fazer isso. E depois a prática mostrou que os resultados foram desastrosos. Eu Doutor, tenho conhecimento de 3 situações de regimes ditatoriais que acabaram por tolerar a presença Bahá'í. E foi na Espanha franquista. Em 1967, a comunidade Bahá'í foi reconhecida como confissão religiosa em Espanha, porque enfim,
a polícia espanhola fez as suas investigações e concluiu que não havia uma ameaça política ou de subversão por parte da comunidade Bahá'í. E também em Cuba e no Vietnã. Nestes países existem oficialmente comunidades Bahá'ís. E, por exemplo, nas convenções nacionais dessas comunidades, onde é eleita a Assembleia Nacional, que é o órgão dirigente da comunidade, estão presentes representantes do governo que vêm assistir. E, portanto, isso é um fenómeno curioso, porque os Bahá'ís, que não gostam de viver em ditadura, naturalmente, quando vivem em ditadura, a resistência à ditadura não passa pelo envolvimento em atos subversivos. É sempre um protesto dentro do regime legal que existe e que é imposto pela ditadura. Por exemplo, na Alemanha nazi, que falei há pouco, houve advogados a defender Bahá'ís nos tribunais do Terceiro Reich. Não houve Bahá'ís na resistência. Não, isso não houve. Mas naquele quadro legal estabelecido pelos nazis, havia advogados a tentar defender os Bahá'ís. E o mesmo se passa hoje no Irão, onde há uma ditadura teocrática que persegue cruelmente os Bahá'ís, que são a maior minoria religiosa não muçulmana, mas os Bahá'ís não se envolvem em atividades contra o governo do Irão. E recorrem aos tribunais para defender os seus direitos. E nós já vimos ativistas e defensores de direitos humanos, advogados, nos tribunais iranianos, defender os direitos dos Bahá'ís e vir publicamente condenar aquilo que o governo iraniano está a fazer aos Bahá'ís do Irão. E, portanto, há aqui uma relação das comunidades Bahá'ís e das vivências dos Bahá'ís sobre regimes ditatoriais, que eu penso que no futuro vai ser estudada e vamos encontrar situações muito curiosas e também algumas mais arrepiantes. Sobretudo as partes que têm a ver com a capacidade de resistência pacífica dos Bahá'í aos atos de terror nas ditaduras. Isso temos muita experiência também das histórias que eu vou ouvindo aqui na comunidade Bahá'í em Lisboa. Isso é largamente comovente, diga-se de passagem. Largamente foram coisas muito... Houve episódios muito tocantes. Eu tive, há uns anos, percebi que havia várias pessoas na comunidade Bahá'í que tinham vivenciado essa experiência de ser Bahá'í na ditadura. E havia muitas narrativas diferentes. Narrativas que mostravam aquela sensação do medo constante, o receio de falar em público sobre a fé Bahá'í, fosse uma coisa tão simples como numa paragem de autocarro, num café, enfim, porque a pessoa podia estar a ouvir, podia denunciar à polícia. Havia sempre o receio de o ser chamado à polícia, o ir prestar declarações, o ter a casa que é invadida pela polícia, as rusgas, as detenções. E depois, inevitavelmente, acabava-se numa esquadra de polícia a prestar declarações e às vezes até tinham que ir para António Maria Cardoso, aqui na sede da PIDE, aqui em Lisboa. E eu ouvi essas histórias sempre com muita curiosidade e percebi que aquilo eram tempos muito difíceis, onde nas entrelinhas eu percebi que aquelas pessoas mostravam muita coragem. E percebi que aquelas histórias não se podiam perder. E decidi então gravar pequenas entrevistas com essas pessoas para que aquelas memórias não se perdessem e, no fundo, passassem a fazer parte da memória coletiva da comunidade Bahá'í. E em boa fiz essas entrevistas, porque, entretanto, algumas dessas pessoas já faleceram. Há histórias muito interessantes, sobretudo, por exemplo, dos Bahá'ís que viveram em Angola. Eu lembro-me, por exemplo, de uma senhora que vivia em Luanda e eles gostavam de, nos sábados, ir para os museques e as aldeias nos arredores de Luanda e tinham várias atividades com as populações africanas. Canções, muitas canções. Gostavam de contar histórias do princípio da fé Bahá'í, dos primeiros dos anos heróicos, como nós chamamos. Tinham atividades com as crianças, tinham orações, leitura das escrituras, enfim. Os africanos gostavam muito dessas atividades. E eles, todos os sábados, iam às mesmas aldeias.
E há um sábado em que, quando acabaram as atividades, eles dizem para o chefe da aldeia: então nós voltamos no próximo sábado. E o chefe diz: não, próximo sábado não. Próximo sábado não há luar. Eles não perceberam que a gente volta no sábado. Não, sábado não há luar. Não. Eles não perceberam o que é que aquilo queria dizer. Bom, alguma conversa, alguma mística africana que não percebessem. No sábado seguinte tentaram voltar a essa aldeia e foram parados pela tropa portuguesa. Disseram: olha, os senhores, faz favor, voltam para trás, estão a decorrer operações militares aqui. E só aí é que eles perceberam que aquela expressão próximo sábado não há luar era uma forma muito subtil dos africanos pedirem para os barrais europeus não se envolverem ali, não serem apanhados em alguma confusão. E depois, fins de semana, ficaram a saber que tinham passado de guerrilheiros por aquela região e eles não queriam mesmo que os barrais europeus fossem apanhados em alguma confusão. E, portanto, lindíssima história, meu caro, lindíssima história. Para um angolano como eu, esta é uma das histórias que eu tenho pena de já não ter podido gravar pessoalmente, porque era de facto, a história arrepiava. Lembro também por exemplo, o Mário Mota Marques, que foi, durante muito tempo, esteve na direção da comunidade Bahá'í aqui em Portugal. Ele viveu em Moçambique e em Angola, e em Moçambique, ele já era Bahá'í, ele dava-se com os africanos, dava-se lindamente. E aquilo causava estranheza ali a algumas pessoas. E ele era um jovem, 20 e poucos anos, e foi falar com o pai dele e disse: veja lá o que é que o seu filho anda para aí a fazer, que anda para aí a falar com toda a gente, isto não pode ser assim, não parece bem um português andar a dar-se assim com toda a gente. Mas ele continua. Enfim, tanto quanto sei, em Moçambique nunca foi perturbado. Depois aqui em Lisboa já foi a vigilância que estava sujeito já foi mais rigorosa. Enfim, há outras histórias. Eu lembro, por exemplo, a Matilde Lima, que era de Viana do Castelo. Ela foi para Angola, no início da década de 60, para ajudar a comunidade Bahá'í a crescer e a consolidar-se. Foi ela e foi o marido. E ela era uma mulher muito conversadora, falava imenso e tinha uma conversa, era uma mulher muito simples, mas tinha uma conversa muito agradável, muito viva, muito intensa. Ela foi trabalhar para uma loja de fotografia e muito facilmente metia conversa com todos os clientes. Tanto que havia pessoas que gostavam de ir à loja, não para ter algum rolo para revelar ou comprar rolo de fotografia ou alguma máquina, não. Gostavam de ter 2 dedos de conversa com a dona Matilde. E havia um senhor que passava na loja e também gostava de falar com ela e que toda a gente chamava o senhor inspetor. Bom, era conhecida assim pela sua boa disposição e da conversa fácil. E há um dia em que a Matilde está mal encarada, muito sisuda. E o senhor inspetor passa na loja, olha para ela assim: dona Matilde hoje não está nos seus dias. E ela responde bruscamente: pois não, não estou. Aqueles bandidos foram lá à casa, prenderam o marido, levaram-me os livros. O homem fica surpreendido. Então, bandidos? Mas quais bandidos? Quais bandidos? A PIDE, que é que havia de ser? Olha para ela, levanta a lapela do casaco, mostra um crachá da PIDE assim: dona Matilde, tenha cuidado. E a Matilde aí ficou-se: ai, desculpe, senhor inspetor, eu sabia que chamava inspetor, mas não sabia o que é que era. Pronto. Não aconteceu mais nada. Mas passado uma semana ela volta a encontrar o inspetor e diz, com toda a sua simplicidade e velocidade: senhor inspetor, ainda bem que eu vejo, queria falar consigo. Olha, então diga, é o seguinte, vocês levaram lá à minha casa um livro de capa preta que diz orações Bahá'ís. Será que o pode devolver? Aí foi o inspetor que ficou surpreendido, assim: dona Matilde, mas eu não posso fazer isso. Então, pronto, está bem, pronto, pensei que pudesse. Pronto, está bem, pronto, esquece lá. Passado uns dias, o inspetor aparece novamente na loja, tira um envelope dentro do sobretudo e diz assim: dona Matilde, está aqui uma coisa para si. E sai porta fora. E ela vai abrir o envelope e lá estava o livro de orações Bahá'ís. Isto é, aquele inspetor da PIDE ficou sensibilizado e tocado com a simplicidade e a vivacidade da Matilde Lima. E esta é talvez uma das histórias mais tocantes que eu registrei, está gravada em vídeo,
E ainda bem, em boa hora gravei estas memórias. Não, e que são fundamentais para pensarmos que a liberdade religiosa não é só uma questão filosófica, é uma questão que se vive no dia a dia e Sim, em muitos sítios se vive muito mal porque se quer defender essa liberdade religiosa e os poderes não gostam que se queira defender essa liberdade religiosa. Isso é verdade. fico muito grato por estás a contar estas histórias que são que tornam o tema concreto, o tema Uhum, vivido no dia a dia. uhum. Isso é muito importante, é mesmo muito importante. Muito obrigado, sinceramente. Olha, E já agora, para terminar a conversa, porque já estamos aqui há quase 45 minutos a conversar, e isto também não pode ter muito tempo, senão as pessoas não gostam de ouvir conversas uhum, prolongadas, no caso, apesar dela estar a correr tão bem e ser tão agradável. Na verdade, há uma questão que eu gostaria de perguntar, porque já vi isso dizerem muitas vezes. O facto da comunidade Bahá'í ter a sua sede principal em Israel, em Haifa, tem alguma coisa a ver com o sionismo ou não tem absolutamente nada a ver com o sionismo, no caso? absolutamente nada. Isso é curioso porque isso é uma das acusações que fazem o regime iraniano. Precisamente. A sede Bahá'í está em Haifa porque foi para ali que foi exilado o fundador da fé Bahá'í, Bahá'u'lláh, e foi Ah, exilado para ali no tempo do Império Otomano, e foi exilado para ali por decisão do governo iraniano e do governo otomano. E, portanto, foram muçulmanos que decidiram exilar, foram governos muçulmanos que decidiram exilar o fundador da fé Bahá'í para o que era então a Palestina ou a Síria otomana. E é lá que ele está sepultado, e é por isso que ficou lá a sede da comunidade Bahá'í, a sede mundial. E, portanto, a criação de uma sede mundial Bahá'í naquilo que é a Terra Santa é algo que antecede a criação do Estado de Israel. precisamente. Aliás, o próprio Estado de Israel, o próprio governo israelita, quando a sua fundação, quis perceber exatamente o que era aquela comunidade. E há a troca de correspondência, na altura não havia a Casa Universal de Justiça, mas havia o guardião, o bisneto de Bahá'u'lláh, do fundador da FEBAI, que escreve ao Ben Gurion a explicar o que eram os princípios Bahá'ís e os ensinamentos e o propósito da fé Bahá'í. E, inclusive, como é que a comunidade Bahá'í via a questão da Palestina e da partilha daquele território entre populações árabes e judaicas. E, portanto, eu já tive o cuidado de traduzir esse documento e está disponível em português no meu blog. Portanto, como eu digo, isso é esse artifício de tentar associar a fé Bahá'í ao sionismo é um artifício da propaganda do governo do Irão. Mas eu digo uma coisa, se houvesse um documento só, que incriminasse ou que associasse os Bahá'ís a um movimento sionista qualquer, nós já teríamos visto aí numa página do Expresso, do Claro, Diário de Notícias, do Le Point, do New York Times, por aí fora. Não há, claro. não há documento desses. Aliás, curiosamente, aí também há uma grande distinção das várias comunidades religiosas, porque há uma fé, na maior parte das comunidades religiosas, que é Uhum, transmitida de cima para baixo. Isto é uhum, uma fé que é hierarquizada, né? uhum, Que vem definida no alto e que vem por aí abaixo uhum. cimentar a sua relação com os crentes. Divertidamente, no caso de Bahá'í, a circunstância não é assim, porque não há clero no seio Uhum. da comunidade Bahá'í e, portanto, a fé é muito mais horizontal do que propriamente vertical. Portanto, há uma liberdade de comunicacional entre os Bahá'í que não existe noutras regiões, não é? Sim, sim. A estrutura administrativa Bahá'í não tem paralelo em nenhuma outra organização política ou religiosa ou filosófica. Nós temos uma direção nas comunidades locais e nacional que é uma direção colegial, isto é, nós elegemos órgãos administrativos que chamamos de Assembleias Espirituais, que têm 9 pessoas, e fazemos a eleição anualmente num sistema
numa eleição que segue um método democrático, mas é uma eleição onde não há propaganda, onde não há listas de candidatos, porque todas as pessoas podem ser eleitas, todas as pessoas com mais de 18 anos podem ser eleitas, e, portanto, é totalmente diferente do que nós estamos habituados. Penso que nós próprios Bahá'ís ainda vamos amadurecendo esse processo à medida que a comunidade vai crescendo. Porque, por exemplo, se nós pensarmos na comunidade Bahá'í em Portugal, cerca de 4.000 pessoas, esse processo funciona de uma determinada maneira, com uma determinada agilidade. Se pensarmos na Índia, onde há 2 milhões de Bahá'ís, esse processo tem que funcionar de outra maneira, é outra cultura. Claro. Nos Estados Unidos tem acho que são cerca de 40.000 pessoas, a coisa também funciona de outra maneira. Num país africano, da América Latina, onde haja também centenas de milhares de Bahá'ís, também esse processo tem outra maturidade e funciona também de acordo com algumas especificações culturais, não tenho dúvida disso. E, portanto, não há autoridades individuais, acima de tudo. E mesmo quando nós vemos alguém que pode ter muito conhecimento, muitos estudos sobre a fé Bahá'í, essa pessoa não é uma autoridade individual. Tá bem, tem as suas opiniões, que até podem estar melhor fundamentadas, mas não quer dizer que sejam um a falar e os outros a baixar as orelhas. Não é assim. Isso não existe na comunidade Bahá'í. Claro, as nossas instituições merecem o nosso respeito. As instituições, isso é um aspecto curioso também que distingue as instituições Bahá'ís de outras instituições, é que as instituições não são uma invenção dos Bahá'ís. Esta estrutura administrativa não fomos nós que nos lembrámos, vamos fazer uma coisa original. Não. Foi o próprio Baha'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í, que definiu como nós nos devíamos organizar. E, portanto, estas instituições, sendo criadas por Baha'u'lláh, mesmo com os membros que são eleitos por nós temos que respeitar estas instituições. E não temos autoridades individuais, mas temos a autoridade institucional, digamos assim. E essa merece-nos respeito. E não só, porque tem uma outra característica também particularmente interessante aqui em Portugal, no caso, onde a sociedade católica é particularmente machista e não há atividade religiosa que seja liderada por mulheres, né, nesta comunidade. O contrário acontece entre os Bahá'í, não é? Onde a mulher tem precisamente os mesmos direitos de fazer parte de todas as instituições e de ser eleita para todas as instituições, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Igreja Católica. Não é assim? Sim, isso é verdade, mas felizmente isso é algo que hoje está a ficar cada vez mais é mais comum e cada vez mais comum nas sociedades atuais. Eu trabalho numa empresa no meu departamento a maioria das chefias são femininas. Isso é um grande passo em frente que a democracia deu. De facto. É extraordinário. Mas por acaso tive que ir para uma empresa alemã para ter isto. Mas a minha chefe direta, neste momento, é uma mulher africana. E bem competente. Bem competente. E é das melhores chefias que eu já tive. Maravilha. Portanto, enfim, no fundo, estes ideais de igualdade, independentemente das pessoas serem Bahá'ís ou não, são ideais que estão a ser assimilados pela sociedade em que vivemos. Não só aqui em Portugal, mas também noutros países. E isso é fantástico. Não é? É absolutamente maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Eu ainda sou do tempo, entre aspas, em que nada disso acontecia, nem em Portugal, nem em Angola, portanto, onde eu vivi muitos anos, onde, por exemplo, a minha mãe, em Moçambique, que trabalhava como desenhadora para o Estado português, em Angola, em Moçambique, e quem recebia e assinava o recibo do valor mensal que ela ganhava, do seu salário, era o meu pai. Porque as senhoras na altura não recebiam os salários, quem recebia era o chefe de família, no caso. Exato. Enfim, outros tempos, felizmente, já bastante ultrapassados. Caríssimo Marco, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma conversa muito descontraída e, sobretudo, muito elucidativa em relação à problemática da liberdade religiosa. Iremos ter outras oportunidades para continuar esta conversa
Um grande abraço, fica bem. Um grande abraço, Jofre. Muito obrigado.